Hoje, primeiro domingo do ano e também ceia do Senhor. Nós vamos ler um pequeno texto do Evangelho de Lucas, o primeiro capítulo. Vamos fazer uma breve reflexão e iremos juntos compartilhar do corpo e do sangue de Cristo, simbolizado aqui no pão e no cálice. Evangelho de Lucas, primeiro capítulo. Evangelho de Lucas, primeiro capítulo, versículo 67. Versículo 67 em diante diz assim: E seu pai Zacarias, pai de João Batista, ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo, e levantou para nós o chifre da salvação na casa do seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos rodeiam, para realizar a misericórdia prometida aos nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que ele prometeu ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, pela remissão dos seus pecados, mediante a eterna misericórdia do nosso Deus, pelo qual na aurora lá do alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. Amém? Vamos orar. Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, e que ela possa ser o nosso alimento diário, que ela possa estar direcionando os nossos dias, os nossos alvos, as nossas perspectivas, esperanças, os nossos anseios e o caminhar da Tua igreja. Em Cristo, amém. Irmãos, esse aqui é a declaração do pai daquele que haveria de vir para preparar o caminho para Cristo, o pai de João Batista. Aqui Isabel, grávida do primo de Jesus, e o pai desse menino, o pai de João, aquele que haveria de vir, aquele que iria declarar nos desertos a chegada do Messias enviado de Deus, ele faz essa linda declaração cheia do Espírito Santo. E no versículo 68, ele exalta o Deus que irá nos visitar e redimir o seu povo. Meus irmãos, nós podemos compreender nesse verso, nessa declaração tão linda de Zacarias, que Deus, por meio de Cristo, é a prova real de que Ele está entre o seu povo. Deus não é o Deus que criou, como muitos afirmam, e abandonou o mundo. Deus, Ele não nos colocou nessa terra e nos deixou sozinhos. Não, Ele é o Deus que, da mesma forma que visitava o homem no Éden antes do pecado, Ele continua entre nós. Amém, irmãos? E é nessa manhã, isso que nós celebramos. O fato de que Cristo continua entre o seu povo, não de uma forma mais corpórea, mas de uma forma espiritual. Por meio do teu Espírito, Cristo continua com o seu povo. Ele continua sustentando o seu povo. Essa é uma promessa feita por Ele, de que estaria conosco desde sempre, até o último dia nessa terra. Então Deus, por meio de Cristo, é a prova de que Ele continua com o seu povo.
Do versículo 70 ao versículo 73, Zacarias, ele relembra aqui nessa declaração aquilo que Deus tem feito ao longo da história e que os homens têm percebido diante de Deus. Deus é aquele que, por meio dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, nos prometeu que nos salvaria dos nossos inimigos. Meus irmãos, a história, não só o nascimento de Cristo comprova a presença de Deus entre o seu povo, mas a história, ela comprova o fato de que Deus está presente com o seu povo. Israel significa o Deus que luta. Deus é o Deus que tem lutado junto com o seu povo. A própria história daquele povo demonstra esse fato. Não havia lutas vencidas se não fosse porque Deus estava com eles. Ele fez esse juramento de misericórdia. Ele fez um pacto com Abraão. E mais importante do que isso, ele fez um pacto com o próprio Filho, de que as nossas orações, de que as nossas ações seriam ouvidas e enxergadas por ele. Do versículo 74 até o 79, nós temos a implicação disso tudo. O porquê, o que causou o fato de que Deus, por meio de Cristo e por meio da história, está conosco. Por que isso tudo? Por que Deus, ele utiliza o seu próprio Filho, ele utiliza da história para nos mostrar que ele está conosco? Por quê? Para nos libertar das mãos dos nossos inimigos. Para quê, irmãos? Para que possamos servi-lo sem medo. Versículo 74. Deus, ele moveu a história para que o seu filho nascesse. Ele provou durante a história quem ele é, para que possamos ser libertos dos nossos inimigos. Logicamente, nós não estamos falando aqui de um inimigo político, como muitos israelitas acreditavam nos dias de Cristo, mas libertos do nosso pecado. Foi para isso que Cristo nos libertou. Foi para isso que Deus moveu a história. Foi para isso que o seu Filho nasceu, para que possamos ser libertos e para que possamos servi-lo sem medo. De que maneira possamos servi-lo? Versículo 75, em santidade e justiça. Irmãos, não faz nenhum sentido vir ao culto pela manhã, tomar do pão e do cálice, se não estivermos em santidade e em justiça. Esse é um padrão para que possamos servi-lo sem medo. Estamos aqui para celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo, o corpo que foi partido, o sangue que foi derramado. Estamos aqui para louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por meio do teu Filho e ao longo da história. É isso que Zacarias está dizendo. Para quê? Para que sejamos libertos do nosso inimigo, para que assim possamos servi-lo sem medo. Mas existe uma forma, e é a santidade e a justiça. Que nessa manhã você possa se desprender daquilo que tem te acorrentado e impedido de servir ao Senhor sem medo. Que você possa nessa manhã refletir, examinar a sua vida, assim como Paulo nos orienta nesse momento de ceia, e que possamos em santidade, em justiça, servir ao Senhor. Versículo 77, Zacarias diz nesse verso, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo. O que é isso? Conhecimento da salvação, irmãos. A palavra que Zacarias utiliza no grego, gnosis, que vem de experimentar, quando ele fala sobre
nos dar conhecimento da salvação, Zacarias está dizendo que o povo de Deus, ele tem que experimentar da salvação que o Senhor nos dá. O conhecimento aqui, irmãos, não é apenas intelectual, mas de experimentar. O povo de Deus precisa experimentar da salvação. Ele mesmo fala, que ele ouviu falar acerca do Messias, mas agora os olhos veem. Desculpa, ele não, o Jó, Jó, ele falou isso, nós lemos na abertura do culto, que ele ouviu falar acerca de Deus, e agora os olhos deles veem. Esse conhecimento da salvação no qual Zacarias está afirmando é porque nós não apenas ouvimos falar sobre os feitos do Senhor, mas devemos experimentar do seu feito. O crente, ele precisa ter confiança na salvação, ele precisa ter certeza da sua salvação, porque quando nós não temos certeza, quando nós estamos em dúvidas acerca da nossa salvação, é porque nós não experimentamos ainda de quem Deus é. O conhecimento sobre salvação, sobre a salvação, está fundamentado no fato de que nós experimentamos, de que tudo que Deus tem feito é tangível, é palpável. Essa deve ser a nossa convicção acerca de Cristo. Por que nós tomamos do pão e do cálice? Se há em nós dúvida. Se tomamos da realidade do corpo e do sangue de Cristo, é porque nós temos certeza, nós temos convicção, segurança em tudo aquilo que Deus fez. Em toda obra expiatória, em todo sacrifício de Cristo. Logicamente, o nosso coração, como ele é falho, ele tende a nos encaminhar à dúvida. Às vezes falhamos, pecamos e questionamos a nossa salvação. Mas a certeza da salvação, irmãos, não se dá pelo fato de que nós falhamos ou não, mas no fato de que o Espírito Santo de Deus em nós nos encaminha ao arrependimento. É por isso que nós somos falhos. É por isso que nós somos salvos. Não é o fato de que nós pecamos e falhamos diariamente que nos leva à dúvida da salvação. Pelo contrário, o fato de nos arrependermos é que nos leva à certeza da salvação. Amém, irmãos? Então que nessa manhã você possa se arrepender. A mesa, ela simboliza reconciliação. A mesa, ela simboliza comunhão. É por isso que Cristo gostava de comer junto aos seus discípulos. Porque a mesa, ela tem esse significado. Nós estamos hoje, nessa manhã, diante da mesa do Senhor. E que possamos nos reconciliar. Uma vez eu preguei aqui que o pecado, ele nos separa de Deus, ele nos separa uns dos outros e ele nos separa da criação. Nós nos rebelamos contra Deus, contra uns com os outros e contra a criação. Mas a mesa, ela nos reconcilia com Deus, uns com os outros e com a criação. Que nessa manhã você possa, em santidade e justiça, se arrepender e tomar do corpo e do sangue de Cristo, com gratidão no seu coração, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez durante a história e reconhecendo o fato de que Cristo está entre nós. Amém, irmãos? A misericórdia de Deus, o nosso Deus, o Deus que está mais alto do que todos os céus, está entre nós. O Deus que está no seu alto e sublime trono, Ele também está
no coração contrito de simples homens. Amém, irmãos?